Olá pessoal, eu sou Carlos Eduardo Marota Petter, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu vou fazer uma breve análise do filme Marie e João, dirigido pelo filho do Anthony Perkins, o psicopata de psicose Osgood Perkins, lançado agora em 2020. Marie e João se insere num subgênero do horror que teve lá os seus anos dourados entre o final da década de 60 e início da década de 70, que é o horror folk, que explora, invertendo e negativando elementos do paganismo, né? Ainda que não seja um horror folk tradicional, rural, né? Como muitos que foram produzidos naquela época, como por exemplo O Homem de Palha, Marie e João se insere nessa tradição, nesse subgênero, de alguma maneira. E esse tipo de horror nasceu como uma espécie de vingança simbólica da sociedade conservadora americana, estadunidense, né? E também inglesa e europeia, num certo sentido, contra vários elementos da contracultura. Porque a contracultura, com a sua visão holística de mundo, né? Com a ideia de reintegração do homem com o universo, trouxe de volta alguns elementos do velho paganismo, há um neopaganismo ali, permeando essa contracultura, e também de religiões orientais. Então elas são devidamente demonizadas nesses filmes, né? E recentemente essa tradição acabou gerando outros filmes, há uma releitura, né, desse subgênero na contemporaneidade, representado por filmes como A Bruxa, de 2015, Hereditário, talvez o melhor deles, de 2018, e Midsommar, O Mal Não Espera a Noite, de 2019. Quer dizer, esse terror pagão, esse terror que demoniza, né, religiões pouco ortodoxas, de acordo com o universo cristão, voltou à carga. Ele nunca desapareceu completamente, né, mas ele agora adquiriu uma nova força, talvez em relação ou em função desse retorno do conservadorismo mais radical, né, nos Estados Unidos e na Europa, ou talvez também por questões puramente mercadológicas, né? A gente não pode esquecer que cinema também é entretenimento e negócio. E, pegando carona nesses filmes, surgiu Marie e João, que é uma releitura crua, né? Uma releitura teoricamente mais realista dos contos de fada, e que retorna à raiz desses contos de fada na Idade Média, né? Sem passar por aquele filtro, por aquela neutralização dos elementos mais radicais que existiu no folclorismo do século XIX, como nas obras dos irmãos Grimm. Então, teoricamente, é o filme voltando ao básico, né, desses contos. E Marie e João era uma história que surgiu na Idade Média, que teve várias significações, bastante violenta e cruel na sua origem, né? São crianças que são abandonadas pelos pais, pela mãe, pelo pai biológico, para morrerem porque não têm alimentos, porque eles vivem na carestia, etc. Quer dizer, é produto cultural de uma sociedade famélica, né? De uma sociedade onde as condições de vida são muito ruins. E, obviamente, isso para a mentalidade, para a sensibilidade moderna é extremamente cruel, né? Então, houve todo um filtro moralizante no século XIX que mitigou esses elementos mais radicais e que foram trazidos à tona pelo filme atual, mas que também coisa que também já havia sido feita por outro filme ali na década de 90, Floresta Negra, que dá uma repaginada na história da Branca de Neve, né? E dá a essa história uma característica de conto gótico de horror, assim. No atual Marie e João, a protagonista é a Maria, né, que tem que cuidar do irmão mais novo. Eles são expulsos de casa pela mãe biológica, não tem aquela suavização de alguns desenhos, né, e da própria versão que acabou sendo consolidada no século XIX, da madrasta, a mãe biológica mesmo, que abandona os filhos. E eles acabam indo para a floresta, esse espaço, né, do universo folclórico medieval e moderno, do caótico, do mal escondido, e encontram a casa da bruxa, que não é feita de doce, esse elemento é deixado de lado, e ali eles são pouco a pouco envolvidos numa atmosfera de horror, né? De apreensão constante, de perigo iminente.
O grande problema é que quando o filme faz isso, né, ele não faz de forma muito eficiente. Ele bebe, obviamente, da fonte, né, que o inspirou, o Hereditário, A Bruxa, talvez, inclusive incorporando um ritmo mais lento da narrativa para construir toda a atmosfera do terror psicológico, aquela atmosfera da ameaça iminente, né? Mas ele não é eficiente mesmo. Primeiro porque ele não é muito profundo na caracterização das personagens, principalmente a Maria. A história é quase uma jornada, né, de autodescoberta dessa personagem. É como se fosse um conto de horror de formação, só que ela não chega a ser uma personagem muito profunda, né? Em alguns momentos ela é até meio bidimensional, o que acaba atrapalhando na construção do filme. Uma outra questão que atrapalha também na construção desse horror psicológico pretendido pelo filme é a mise-en-scène, quer dizer, como que isso é colocado na tela, né, diante do espectador. É, o filme tem toda uma atmosfera atemporal, uma arquitetura que não é uma arquitetura medieval, mas também não é bem uma arquitetura moderna, ela tem elementos ali atemporais. A gente tem também vestimentas que remetem ao passado, mas não de forma muito ortodoxa, né? É, e a estilização exagerada do cenário, né? Da iluminação em alguns momentos. O filme em alguns momentos é naturalista. Lembra inclusive a fotografia magistral do filme Os Outros, né? Em outro momento, há o uso de cores mais quentes, remetendo ao cinema de horror italiano, principalmente da década de 70, né? Como, por exemplo, o filme Suspiria, de Dario Argento. E essa falta de definição do filme, em termos estilísticos, né? E essa estilização exagerada, às vezes, de personagens e cenários, acaba atrapalhando na construção do clima pretendido pelo longa. Dá uma sensação de artificialidade, né? Então, a gente casa personagens não muito bem construídos com uma certa artificialidade na mise-en-scène, o que atrapalha, né, na eficiência do filme. Para finalizar, é um filme que fica, portanto, no meio do caminho. Ele poderia ser muito melhor do que ele é. É uma pena. E a gente deve aqui lembrar também a caracterização da bruxa, feita pela atriz Alice Creed, que já é uma atriz muito conhecida no cinema de horror, né? Lá no início dos anos 80 ela já fazia um fantasma no filme História de Fantasmas. E ela vai aparecer de novo, né, num papel um pouco fantasmagórico no filme Silent Hill. A bruxa do filme é uma bruxa extremamente estereotipada, né? Uma bruxa imaginada pela sociedade patriarcal, medieval, misógina, muito em função do papel desempenhado pelas mulheres no universo popular, mais próximo, né, do universo rural, mais conhecedoras da, das ervas e plantas medicinais, etc. É um estereótipo que vai acabar durando muito tempo e que vai ser absorvido aqui na cultura de massa contemporânea. Então é isso. Um grande abraço.